Alô, amigos. Que mês que está passando rápido. Vamos combinar. Que ano que está passando rápido. Nós já estamos quase no finalzinho de outubro. Já tem gente pensando na primeira parcela do 13º. O 13º. Mas, enfim. E está chegando também a hora de 8 equipes de 16 se despedirem do Regional Sertel Sicredi de futebol amador. Os jogos da ida aconteceram ontem. E pelos resultados, eu te diria que não tem assim uma surpresa em que a moça... Que? Fulano perdeu? Em casa? Talvez. O campeão do ano passado ter sido derrotado em casa pelo Canabarrense. Se fosse um empate, a gente poderia dizer, olha, tá tudo de bom tamanho. Para você ver. Para mim não é surpresa, porque o Canabarrense é um time de qualidade e o Guaporé não fez uma boa primeira fase. Ficou lá no fundão e aí se entende de que não deu a química. O ano passado deu tudo certo. Na primeira fase nem tanto, mas depois no mata-mata encaixou e acabou dando volta olímpica. Deu tudo certo na rodada? Parece que sim, sem problemas. Mas, quando tem eliminação, o bicho pega mais forte. Mas que público extraordinário ontem em Conventos. Eu vou falar de Conventos porque eu estive lá. Provavelmente nas outras praças de esportes do Amador também tinha um belo público. O domingo foi generoso também, né? Não foi aquele calorão, estava um solzinho legal, temperatura numa boa e um público nota 10 que se fez presente. A torcida do Brasil lotou completamente a parte que estava reservada para ela. E aí tem que se dar os parabéns para os Estudiantes, que deixou tudo organizadinho, como foi o combinado na reunião com os clubes e funcionou. Agora tem os jogos da volta no final de semana. Você quer falar do Grêmio? Pois o Grêmio folgou na rodada e mesmo assim acabou entregando 3 pontos para o Bahia. O Grêmio teve de folga, porque aquilo que eu vi ontem lá é desinteresse total pela causa. E quando a gente fala que o jogador é limitado, mas tem outros ingredientes para superar a limitação, se fala que não se dá bem com a bola. O Cuejar se dá bem com a bola. O Alex Santana nem junto foi. E até, para a grande maioria, deu saudades do Dodge, que eu entendo que dentro que o Grêmio tem, é fundamental. Pelo menos tem dinâmica de jogar, de correr, de marcar o adversário, de não dar mole para o time adversário. E o Grando salvou o Grêmio de levar de meia dúzia para cima. Porque foi horrível. Olha que coisa feia. E tem alguns jogadores, torcedor, raciocina um pouco. Quando o jogador escreve a história, ele escreveu a história é bonita. Eu cito, por exemplo, Jeromel. Ninguém apaga a história. Só que o Jeromel disse o seguinte, chegou a minha hora de parar. Deu. Nós estamos indo para a mesma situação do Kahneman. Porque o Kahneman tem muita cirurgia de quadril. E ele é um jogador que não tem técnica, ele só tem força. E com todos esses percalços de lesão, está perdendo essa força. Esse é o detalhe. E o Mano escalou mal pra caramba. Mexeu demais. E aí, a 3 minutos já tinha a bola na rede, a 10 já estava 2-0 e fim de papo. Acabou a conversa. E agora é o Juventude, domingo, 4 da tarde na Arena. E o Inter também penou, né? Ganhou do Sport, sim, ganhou. Mas passou um pouquinho de trabalho.
Estava ali no 1-0 e de repente estava mais para 1-1 do que para 2-0 e aí fez o segundo gol, se aliviou e somou 3 pontos. Mas que ano de dupla Grenal ruim pra caramba, né? Ah, vamos combinar. E não tem nenhum diferente. Jogador esse... Não é nem esse nem aquele. Todo mundo está no mesmo pacote. E aí o bicho pega. Quem está de bem com a vida e não está nem aí para ninguém chama-se Mirassol. Que mete 2 num, mete 3 no outro, em casa não perdeu para ninguém, e já está se firmando no grupo da Libertadores do ano que vem. É, o Mirassol. Então, tem algumas coisas do futebol que às vezes elas saem um pouco do raciocínio do esse é craque. Não, craque não tem nenhum no futebol brasileiro. E mais uma vez uma rodada com lambança. O jogo do Palmeiras com o Flamengo, mas vamos combinar. O juiz foi apitar Copa do Mundo. Os caras estão no VAR fazendo o quê? Mas tem lances ali que não precisa nem chamar o VAR, é para decidir no campo. Não decide no campo e o VAR fica de braços cruzados. E não chama. O que eles querem? Esquentar o campeonato? Porque daí se ganhar aqui, dispara. Essa briga de arbitragem, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, é mais velha que andar para frente. E os árbitros, eles concordam com isso porque eles ajudam a lambança a aumentar. Não tem bala na agulha. Não tem o chamado culhão para decidir. Se esconde no VAR. E lá o do VAR deve ter ido pro banheiro quando deu o lance. Porque não chamou. Então, não adianta a tecnologia se o ser humano não quer. Não quer, não quer. Acabou. E fim de papo. Esta é a real situação. Da Liga Nacional de Futsal, a CBF está fora. O Corinthians empatou em Carlos Barbosa e fez 2-1 no jogo da volta em São Paulo. Hoje, lá em Erechim, tem o Atlântico com o Umuarama. O Atlântico ganhou o jogo da ida por 3-1, tem a vantagem de jogar pelo empate. Mas é futsal, então tem que ter esse cuidado aí, para nós não termos, de repente, alguém, até lá no final, disputando o título da moçada aqui do Rio Grande do Sul. O Atlântico nos representa no momento. E dá os parabéns, né, para toda essa galera aí que participou, que foi para o final de semana, que olhou o futebol amador, que conversou com um, trocou ideias e que teve uma tarde assim, pelo menos até onde eu tenho informações, show de bola. Mas, cuidado, porque domingo que vem, 8 equipes vão se despedir da competição. 8. Tem 16. E aí, provavelmente, alguém vai procurar cabelo em ovo. E pode não achar que não é no campo de jogo que as coisas se decidem. Vamos devagar, vamos com calma. Dirigentes administram bem o torcedor e as comissões técnicas, o grupo de jogadores. E vamos ver o que pode acontecer. E eu e o Elton, o que nós estamos conversando aqui é uma coisa impressionante. Estamos abrindo o leque, estamos tentando, de repente, se puxar e tentando andar. O time da RDK conversou com o Valmir Faio, mais conhecido por Bico Doce. Esteve aí com a gente, batemos aquele papo, né, num cafezinho caprichado, com o Ivo Perch, com o Moacir Mantovani, Gelson Conte, que já está indo para o Primavera, e o Rudimar Piscirini. Falamos da Sertel, a força que nos une. Demos boas gargalhadas porque nós estamos indo na Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista. Né? Tá todo mundo de dentinho legal, rapaz. Eu dei uma conferida, só passaram lá, Sorri Fácil. Perfeito, show de bola. E também conversamos na questão dos investimentos, porque Ômega, construtora e incorporadora, tem aquele terreno que você precisa, aquele apartamento. Vá, faça um negócio com a moçada da Ômega. Porque clicar
Eu estou pedindo todos os dias, dá uma clicadinha, compartilhe. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.